O menino nasceu sem esperança. E o milionário, cansado de promessas vazias, já havia desistido de tudo. Até que, em um restaurante elegante, uma simples garçonete se aproximou e disse calmamente: "Eu posso fazer seu filho voltar a caminhar." Todos ao redor riram, ignoraram. Mas na manhã seguinte, o milionário ficou paralisado com o que viu. O restaurante do Hotel Imperial era um daqueles lugares onde a luz nunca era forte demais, as vozes nunca altas o suficiente e as taças nunca vazias. Lara Rocha ajustou o colarinho engomado do uniforme e respirou fundo antes de entrar no salão principal. Mais uma noite. Mais uma atuação. Boa noite. Senhores, sou Lara e serei sua garçonete hoje. Ela sorriu com aquela medida exata de simpatia profissional que aprendera a dosar nos últimos 2 anos. Na mesa, um homem de meia idade em um terno impecável mal levantou os olhos do cardápio. Ao seu lado, um menino de aproximadamente 7 anos em uma cadeira de rodas observava Lara com uma intensidade desconcertante. Seus olhos, de um verde-água quase translúcido, pareciam enxergar além das aparências. "Água sem gás para mim e suco de laranja para o Igor", disse o homem, ainda sem encará-la. "E traga as entradas que o maître já conhece." Lara assentiu e afastou-se, enquanto anotava o pedido no tablet. Seus olhos desviaram para a parede de vidro que separava a cozinha do salão. Por um instante, seu reflexo a surpreendeu. Cabelos castanhos agora presos num coque severo. Olheiras discretamente cobertas por maquiagem. Quem visse aquela imagem jamais adivinharia que 2 anos antes, a Deioeira, Lara Rocha, era considerada uma das promessas mais brilhantes da neuroreabilitação brasileira. Na cozinha, o chefe Renato a interceptou. "Mesa 12 de novo. O Oliveira e o filho estão aqui toda quarta-feira como um relógio." "Oliveira." Lara franziu o senho, servindo as bebidas. "Sérgio Oliveira, dono de metade dos prédios que você vê da janela." Renato explicou, acrescentando em voz baixa. "O moleque ficou paralítico depois do acidente que matou a mãe. Uma tragédia." "Não sabia", murmurou Lara, sentindo uma onda involuntária de compaixão pelo menino, ao retornar à mesa. Notou que o homem, Sérgio, estava ao telefone, falando em voz baixa sobre números e prazos. O garoto brincava distraidamente com o guardanapo de linho, dobrando-o em formas geométricas precisas. Havia algo de adulto em seus gestos, uma maturidade nos olhos que contrastava com seu corpo frágil. "Seu suco, querido", Lara disse, colocando o copo com canudo à sua frente. "Obrigado", respondeu o menino com uma voz suave. "Você é nova aqui. Nunca te vi antes." "Na verdade, trabalho aqui há quase 2 anos. Ela sorriu. "Mas geralmente fico na seção VIP do mezanino. Por que desceu hoje?" O menino inclinou levemente a cabeça, curioso. "Igor, não incomode a moça." Sérgio finalmente desligou o telefone, olhando para o filho com uma expressão dividida entre ternura e preocupação. "Não tem problema", Lara respondeu. Antes de se afastar para atender outras mesas, durante as 2 horas seguintes, ela observou a dinâmica entre pai e filho. Havia algo de profundamente triste naquela mesa. O homem era atencioso, sem dúvida, mas parecia carregado por um peso invisível. O menino, por sua vez, emanava uma sabedoria silenciosa. Como se compreendesse mais do que deveria, foi durante a sobremesa que aconteceu. Lara estava servindo o pudim de leite condensado quando percebeu os dedos de Igor agarrarem repentinamente a borda da mesa, seu corpo enrijecendo numa postura antinatural. O espasmo muscular involuntário foi tão súbito que Sérgio não teve tempo de reagir. Em um movimento automático, sem pensar nas consequências, Lara colocou o prato sobre a mesa e ajoelhou-se ao lado do menino. Seus dedos encontraram pontos específicos na base da nuca e nos ombros dele, aplicando precisamente o nível de pressão necessário. "Respire comigo, Igor", ela instruiu com voz calma, porém firme. "Inspire, segure, expire lentamente." O corpo do menino foi relaxando gradualmente sob seu toque. Sérgio observava, atônito, enquanto Lara realizava pequenos movimentos circulares em pontos específicos nas costas de Igor. "Como você fez isso?" ele perguntou quando o filho já respirava normalmente.
É apenas uma técnica básica de relaxamento neuromuscular, Lara respondeu, levantando-se e ajustando novamente o uniforme. Nada demais. Não foi básica. Nenhum dos fisioterapeutas dele consegue acalmá-lo tão rápido durante os espasmos. Sérgio insistiu, fixando nela um olhar penetrante. Você tem formação médica. Lara sentiu um arrepio gelado na espinha. Preciso voltar ao trabalho, senhor. Com licença. Ela se afastou rapidamente, escapando para a cozinha com o coração martelando no peito. Idiota, como pudera ser tão descuidada. 2 anos escondendo seu passado, e bastou um momento de reflexo profissional para colocá-la em risco, ao final do expediente. Enquanto recolhia sua bolsa no vestiário, Lara foi interrompida pela voz do maître. Senhorita Rocha, o senhor Oliveira deixou isso para você. Era um envelope dentro. Não havia dinheiro como esperava. Apenas um cartão branco com o logotipo do Grupo Oliveira e uma mensagem manuscrita. Gostaria de conversar sobre a técnica que usou com meu filho hoje. Meu motorista estará esperando por você amanhã às 10 horas. É importante. Junto estava um segundo cartão. Uma autorização de acesso à Torre Oliveira no Centro Financeiro de São Paulo, em seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade. Lara não conseguiu dormir. As paredes finas deixavam passar o barulho da linha de metrô próxima. Mas não era isso que a mantinha acordada. Seus olhos fixavam-se na caixa de papelão no alto do armário, aquela que não abria havia quase 2 anos. Após horas de insônia, levantou-se e puxou a caixa. Dentro, envolto em papel de seda, estava seu diploma emoldurado da Universidade de São Paulo e uma foto onde ela, de jaleco, sorria ao lado de um grupo de pesquisadores. Época em que seu sobrenome aparecia em jornais e revistas científicas, não em crachás de garçonete. Embaixo de tudo, a reportagem que destruíra sua vida. Jovem fica em coma após tratamento experimental. Família de político processa fisioterapeuta. Em letras menores. Método inovador da DARA, Lara Rocha é considerado perigoso e sem comprovação científica. O que Sérgio Oliveira queria, teria reconhecido seu nome, impossível. Ela usava apenas Lara R. no crachá do hotel, enquanto os primeiros raios de sol iluminavam seu pequeno apartamento. Lara tomou uma decisão. Iria ao encontro, mas preparada. Se aquele homem rico queria algo dela, também teria seu preço. A medicina tradicional havia falhado com seu filho. Isso estava claro pelo estado do menino. E ela sabia que sua técnica funcionava, apesar do que diziam os jornais. O que Lara não imaginava é que aquele encontro marcaria apenas o início de uma teia de segredos e coincidências grande demais para ser obra do acaso. A Torre Oliveira se erguia imponente entre os arranha-céus da Avenida Faria Lima, uma estrutura de vidro e aço que parecia desafiar as leis da gravidade. Lara sentiu-se minúscula ao cruzar o hall de entrada, onde executivos apressados transitavam entre reuniões. O motorista que a buscara, um homem de poucas palavras chamado Raimundo, a conduziu diretamente ao elevador executivo. Andar 50, senhorita. O senhor Oliveira a aguarda. Enquanto o elevador subia, Lara revisou mentalmente o que diria. Estava preparada para negar qualquer conhecimento médico avançado, alegando ter aprendido a técnica em um curso de primeiros socorros. Não podia se dar ao luxo de ter seu passado exposto novamente. Quando as portas se abriram, uma vista panorâmica de São Paulo a recebeu. Através de janelas do piso ao teto, a cidade se estendia até o horizonte. Uma colcha de retalhos de concreto e verde. A recepcionista a conduziu a uma sala de reuniões minimalista, onde, para sua surpresa, não estava apenas Sérgio, mas também Igor. Bom dia, Lara. O menino a cumprimentou com um sorriso tímido. Senhorita Rocha, Sérgio estendeu a mão. Obrigado por vir. Lara notou que ele parecia diferente do homem do restaurante, sem o cansaço aparente da noite anterior. Seus traços revelavam um rosto ainda atraente para seus 49 anos. Havia algo familiar naquela expressão que ela não conseguia decifrar. Vou direto ao ponto. Sérgio começou, após oferecer-lhe um café que ela educadamente recusou. Fiz uma pesquisa sobre você. O coração de Lara acelerou. Realmente não há nada para saber, senhor. Discordo. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. DRA Lara Rocha, formada em fisioterapia pela USP com ênfase em neurologia,
Doutorado concluído em tempo recorde com uma tese sobre estimulação neuromuscular avançada, publicou 3 artigos internacionais antes dos 26 anos. Lara sentiu o sangue gelar. Como? Tenho recursos. Sérgio respondeu simplesmente. O que me intriga é por que alguém com seu currículo está servindo mesas no Imperial. Igor observava a conversa com olhos atentos, absorvendo cada palavra como uma esponja. Minha vida profissional não é relevante para esta conversa. Lara respondeu, endireitando a postura. Se é só isso, precisarei voltar ao trabalho. Não é só isso. Sérgio se inclinou para a frente. O que você fez ontem com Igor? Já consultamos os melhores especialistas do mundo. Nenhum conseguiu controlar os espasmos dele tão eficientemente. Foi apenas... Não insulte minha inteligência. Ele interrompeu sem elevação na voz. Quero contratar você. Lara piscou confusa. Para quê? Para tratar meu filho, estou oferecendo R$100.000 por mês. Contrato inicial de 6 meses, acomodação na nossa casa e total descrição. Nenhuma imprensa, nenhum registro oficial. A proposta era absurda. 100 mil por mês. Era mais do que ela ganharia em anos no hotel. Por que a discrição? Perguntou desconfiada. Porque já gastei milhões com especialistas que prometeram milagres e entregaram nada. Ele respondeu com amargura. Não quero que a imprensa saiba que estou recorrendo a... Hesitou. A uma desconhecida depois que todos os médicos renomados falharam. Lara completou. Mordaz. Essencialmente. Lara observou Igor, que a encarava com esperança mal disfarçada. Algo em seu olhar a lembrava de Daniel, seu paciente que entrou em coma. Sinto muito, mas não posso aceitar. Ela levantou-se. Não pratico mais medicina. 200 mil por mês. Sérgio aumentou a oferta sem pestanejar. E seu nome limpo? Ela congelou. O que quer dizer? Sei sobre o incidente com o filho do senador Borges. Tenho contatos que podem reabrir o caso. Mostrar que você foi injustiçada. Por um momento, Lara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A possibilidade de limpar seu nome era tentadora demais. Por que faria isso por uma estranha? Por meu filho, ele respondeu simplesmente. Faria qualquer coisa por Igor. O menino sorriu e novamente Lara sentiu aquela estranha familiaridade. Preciso pensar. Ela finalmente disse. Claro, Sérgio assentiu. Ah, quase esqueci minha esposa, a mãe de Igor. Talvez você tenha ouvido falar dela, Gabriela Souza Oliveira. O nome caiu como uma bomba. Souza, o mesmo sobrenome de sua mãe. Souza, Lara repetiu atordoada. Sim, ela faleceu no mesmo acidente que deixou Igor assim. Sérgio explicou, uma sombra cruzando seu rosto. Era uma mulher extraordinária. Lara mal conseguiu se despedir adequadamente. Saiu da Torre Oliveira como uma sonâmbula, ignorando o motorista que ofereceu levá-la de volta. Precisava caminhar. Precisava pensar. Souza. Não podia ser coincidência. Em seu apartamento, Lara abriu a caixa de memórias que guardava no fundo do armário. Entre fotos e cartas, encontrou o diário de sua mãe. Vera, nas últimas páginas, escritas com a caligrafia trêmula dos dias finais de sua batalha contra o câncer, estavam as revelações que mudaram tudo. Minha filha, perdoe-me pelos segredos. Seu pai não morreu como lhe contei. Ele está vivo, rico e poderoso. Seu nome é Sérgio Oliveira. Conheci-o quando trabalhava como empregada na mansão de sua família. Ele já era casado quando me engravidei. Pagou-me para desaparecer, negando sua paternidade. Anos depois, descobri algo terrível. Gabriela, sua esposa, era na verdade minha meia-irmã. Filhas do mesmo pai, mas de mães diferentes. Nem ela nem Sérgio jamais souberam. Você, minha Lara, tem o direito de conhecer sua história. Lara releu a passagem várias vezes, lágrimas turvando sua visão. O destino estava zombando dela. O homem que rejeitara sua mãe, que a negara como filha, agora implorava por sua ajuda. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, senhorita Rocha. A voz de Sérgio soou distante. Esqueci de mencionar algo importante. Igor tem outro espasmo agendado para amanhã às 10 horas. Lara franziu o senho. Como assim, agendado? É uma piada entre nós. Ele explicou, com uma suavidade que ela não esperava.
Os espasmos dele ocorrem quase no mesmo horário todos os dias. Os médicos dizem que é parte do padrão neurológico da lesão. Houve uma pausa. Ele perguntou por você. Sérgio acrescentou. Disse que se sentiu melhor com suas mãos do que com qualquer remédio. Após desligar, Lara encarou o diário de sua mãe, a foto de Gabriela que encontrara online. Os mesmos olhos amendoados que via no espelho todas as manhãs. E finalmente a imagem de Igor. Um menino preso a uma cadeira por causa de um acidente causado pelo homem que também destruíra a vida de sua mãe. A vingança se apresentava em uma bandeja de prata. Aproximar-se, ganhar a confiança de Sérgio, documentar tudo e então revelar a verdade, que ele havia negado não apenas uma filha, mas condenado sua esposa a um casamento baseado em mentiras. Seu celular vibrou com uma mensagem de Sérgio, o endereço da mansão na Chácara Flora, caso mudasse de ideia. Lara fechou os olhos. Sua técnica poderia realmente ajudar Igor. Ela sabia disso. Mas a que custo para seu plano de vingança? Na manhã seguinte, com uma pequena mala contendo o essencial e o diário de sua mãe escondido no fundo, Lara tocou a campainha da mansão Oliveira exatamente às 9h30. Havia tomado sua decisão? A mansão dos Oliveira era exatamente como Lara imaginava. Um palacete neoclássico isolado por muros altos, jardins meticulosamente cuidados e um sistema de segurança que faria inveja a um banco central. O mordomo, Antônio, recebeu-a com uma formalidade que a fez sentir-se ainda mais deslocada. Senhorita Rocha, bem-vinda, o Sr. Oliveira a aguarda na biblioteca. Atravessaram um hall de entrada com piso de mármore e uma escadaria curva que parecia saída de um filme. Nas paredes, retratos de família contavam a história de gerações da dinastia Oliveira. Lara parou brevemente diante de uma foto de casamento. Sérgio, mais jovem, ao lado de uma mulher de sorriso meigo e olhos amendoados. Gabriela, sua tia. A biblioteca era um cômodo amplo, com prateleiras do chão ao teto repletas de livros que Lara suspeitava nunca terem sido abertos. Sérgio estava em pé junto à janela, falando ao telefone. Ao vê-la, despediu-se rapidamente da ligação. Você veio, ele disse, sem disfarçar o alívio. Por Igor, Lara respondeu secamente. Não por você ou pelo dinheiro. Sérgio assentiu, sem parecer ofendido com a franqueza. As condições são as mesmas. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Discrição absoluta. Ninguém além de mim, Igor e os funcionários mais próximos saberá quem você é ou o que faz aqui. E o que você dirá que sou, uma nova governanta, uma tutora. Sérgio corrigiu. Igor tem aulas particulares desde o acidente. Diremos que você é especialista em ciências. Conveniente, ela comentou. Pensando em como seria fácil documentar tudo sem levantar suspeitas, Antônio já deve ter levado sua bagagem para o quarto. É ao lado do de Igor, para facilitar o tratamento. Lara sentiu uma ponta de culpa. Estava ali sob falsas intenções, não falsas em relação a ajudar o menino. Isso faria com sua melhor capacidade, mas falsas quanto a seus motivos. Quero conhecer a condição dele em detalhes. Ela disse, profissional, relatórios médicos, exames, histórico do tratamento até agora. Está tudo preparado na sala que adaptamos para você. Sérgio caminhou até a porta. Venha, Igor já deve estar nos esperando. No terceiro andar da mansão, uma ala inteira havia sido transformada em uma pequena clínica particular. Havia uma sala de fisioterapia equipada com aparelhos de última geração, um consultório médico e, ao fundo, uma sala que parecia um pequeno laboratório. Igor estava lá, em sua cadeira, lendo um livro de astronomia muito avançado para sua idade. Ao vê-los, seus olhos brilharam. Você veio mesmo. Papai disse que viria, mas eu não tinha certeza. Havia algo na espontaneidade daquele menino que tocava Lara de uma forma inesperada, como se reconhecesse nele um pouco de si mesma na infância. Observadora, curiosa, sempre com um livro nas mãos. Prometi, não foi. Ela sorriu, aproximando-se. Vamos trabalhar juntos para fazer você se sentir melhor. Vou andar de novo, perguntou Igor, direto. Lara trocou um olhar rápido com Sérgio, que parecia tenso com a pergunta. Vamos fazer o melhor possível, um dia de cada vez. Ela respondeu cautelosamente. Nos dias que se seguiram, Lara mergulhou na avaliação de Igor.
Estudou cada exame, cada relatório e ficou chocada com o que encontrou. A lesão medular dele não era completa como os médicos haviam diagnosticado. Havia microsensibilidade em padrões que sugeriam potencial para recuperação parcial. Os renomados especialistas, com suas abordagens convencionais, haviam perdido isso. Uma semana após sua chegada, Lara apresentou seu plano de tratamento a Sérgio em seu escritório. Tinha um pequeno gravador escondido no bolso do jaleco, sua primeira evidência para o plano de vingança. Sua técnica é realmente tão revolucionária quanto dizem os artigos? Perguntou ele. Cético, após ouvir a proposta. Foi revolucionária o suficiente para a família Borges roubá-la e patenteá-la enquanto destruíam minha reputação. Lara respondeu com amargor. É uma combinação de estímulos neurais específicos com um protocolo farmacêutico que desenvolvi juntos. Eles podem despertar vias neurológicas dormentes. E os riscos? Sérgio perguntou. Preocupado, o que aconteceu com o filho do senador? Foi sabotagem? Lara interrompeu, o rosto vermelho de raiva. Nunca provaram, mas tenho certeza, Daniel era o paciente perfeito, respondendo incrivelmente bem ao tratamento. Alguém alterou a dosagem de um dos compostos. O gravador registrava cada palavra. Seria perfeito para usar contra ele depois, mostrar como estava disposto a arriscar o filho com um tratamento perigoso. Começaremos amanhã, ela concluiu. Preciso que você assine estes termos. Sérgio assinou sem ler. Outra prova de negligência para seu arquivo mental nas semanas seguintes. Lara estabeleceu uma rotina rigorosa. Manhãs dedicadas ao tratamento físico, estimulação neural, exercícios de micromovimentos, massagem terapêutica, tardes para as sessões cognitivas, onde trabalhava a conexão mente-corpo através de visualizações e exercícios mentais. Todas as noites, depois que Igor adormecia, ela anotava meticulosamente cada progresso em um diário codificado, gravava vídeos das sessões e secretamente registrava conversas com Sérgio, especialmente aquelas em que ele falava sobre o acidente ou seus negócios. Seu plano tomava forma. O inesperado foi a conexão que surgiu entre ela e Igor. O menino era extraordinariamente inteligente, fazendo perguntas que a surpreendiam. Mais de uma vez, ele a pegou desprevenida. Por que você olha tanto para a foto da minha mãe? Perguntou durante uma sessão, enquanto Lara movimentava suas pernas. Ela quase derrubou o equipamento de estímulo neural. Eu apenas acho que ela era bonita. Papai diz que tenho os olhos dela. Igor comentou. Você também tem olhos parecidos, já notou? Lara sentiu um frio na espinha. Coincidência, murmurou. Outro dia, encontrou Igor no escritório de Sérgio, mexendo em álbuns antigos de fotografia. O que está fazendo aqui? Seu pai não gosta que mexa nas coisas dele. Ela o repreendeu suavemente. Estou fazendo uma pesquisa. Ele respondeu com seriedade. Sobre genética. Genética. Sim, na escola. Antes do acidente, estudamos como características físicas passam de pais para filhos. Ele explicou, mostrando uma foto antiga. Veja essa senhora ao lado da minha mãe. Não consigo entender quem é. A legenda está apagada. Lara sentiu o coração acelerar ao reconhecer sua própria mãe, Vera, muito mais jovem. Ao lado de Gabriela, a foto devia ser de quando Vera ainda trabalhava para a família, antes de engravidar. Não sei, mentiu, fechando o álbum. Vamos, está na hora do seu exercício de estimulação. À noite. Em seu quarto, Lara acrescentou mais uma entrada em seu diário. Dia 27. Igor está cada vez mais perceptivo. Encontrou uma foto de mamãe. Preciso ter cuidado. Sérgio continua distante, mas notei como observa nossas sessões. Parece genuinamente preocupado com o filho, o que não combina com o monstro que mamãe descreveu. Ela olhou para o pequeno cofre improvisado que havia criado dentro da ventilação do quarto, onde guardava o gravador, cartões de memória com vídeos e o diário de sua mãe. Seu plano avançava, mas algo dentro dela começava a questionar. E se houvesse mais nessa história do que sua mãe sabia, na manhã seguinte, ao chegar para a sessão, encontrou Igor rabiscando em um caderno ao se aproximar e viu que o menino desenhava uma espécie de árvore com fotos coladas e nomes escritos. No topo, Sérgio, abaixo,
Gabriela e... O que é isso, Igor? Perguntou, tentando parecer casual. Um projeto secreto. Ele respondeu com um sorriso enigmático. Vou te mostrar quando estiver pronto. Lara sentiu um calafrio. Estaria o menino descobrindo mais do que deveria? O primeiro mês de tratamento foi exaustivo. Lara estabeleceu um programa que desafiava todos os protocolos convencionais. Sessões mais longas, estímulos mais intensos e uma abordagem que muitos especialistas considerariam temerária. Mas ela conhecia seu método melhor que ninguém. No 30º dia, aconteceu. Lara, Lara! A voz de Igor ecoou pela ala médica da mansão. Era o início da tarde, horário em que normalmente ele descansava após o almoço. Ela correu para o quarto dele, encontrando-o sentado na cama, o rosto iluminado por um sorriso que ia de orelha a orelha. Olha, no início, Lara não entendeu o que deveria ver. Igor estava parado, como sempre. Então percebeu. Ele havia se sentado sozinho na cama, sem ajuda, movendo o tronco de forma coordenada. Você, como conseguiu chegar aí? Me arrastei. Senti meus músculos respondendo quando tentei me mover para pegar o tablet. Lara engoliu em seco. Era cedo demais para uma resposta tão significativa. Seus olhos marejaram enquanto se aproximava para examiná-lo. Vamos fazer alguns testes, disse, tentando manter a voz profissional. Apesar da emoção, durante a hora seguinte, constatou o que parecia impossível. Igor tinha recuperado sensibilidade parcial no tronco e controle significativo da musculatura superior. A técnica estava funcionando. Quando Sérgio chegou do trabalho naquela noite, Lara o esperava na biblioteca. Observou sua expressão cansada, os ombros ligeiramente caídos. Notava cada vez mais detalhes sobre ele, como esfregava a têmpora direita quando estava tenso, como seu olhar suavizava ao falar do filho. Era difícil conciliar essa imagem com o monstro que sua mãe descrevera. Precisamos conversar, ela anunciou, enquanto ele afrouxava a gravata. Aconteceu algo. O pânico imediato em sua voz era genuíno. Sim, algo bom. Lara permitiu-se um pequeno sorriso. Igor mostrou o primeiro sinal significativo de recuperação sensorial hoje. A transformação no rosto de Sérgio foi instantânea. Do medo à esperança. Da esperança à incredulidade e finalmente a uma alegria quase infantil. Ele sentiu algo. Mais que isso, conseguiu sentar-se sozinho. A coordenação do tronco está voltando. Sérgio desabou na poltrona mais próxima, passando as mãos pelo rosto. Quando ergueu o olhar, seus olhos estavam úmidos. Todos eles disseram que era impossível, murmurou. Os melhores neurocirurgiões do mundo estavam errados, Lara completou. A lesão de Igor não é completa como diagnosticaram. Há conexões neurais intactas que podemos reavivar com o tratamento certo. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à mansão, jantaram os 3 juntos na sala de jantar principal. Um cômodo enorme para apenas 3 pessoas. O chefe preparou o prato favorito de Igor, e o clima era quase festivo. Papai disse que você pode fazer milagres, comentou Igor, entre uma garfada e outra. Não são milagres, são ciência, Lara corrigiu. Notando como Sérgio a observava com algo que parecia admiração. Mais tarde, recolhida em seu quarto, Lara ligou o gravador e começou seu relato diário. Dia 31. Primeiro progresso significativo registrado. A resposta muscular do tronco superou todas as expectativas. O sinal mais promissor é a própria percepção de Igor sobre as mudanças. Consciência corporal é fundamental para a neuroplasticidade. Ela fez uma pausa. Contemplando o que diria a seguir, Sérgio reagiu com emoção genuína. Não consigo determinar se é um bom ator ou se realmente se importa tanto com o filho quanto demonstra. A narrativa que minha mãe construiu dele como um homem frio e calculista não se alinha com o que vejo. Desligou o gravador e caminhou até a janela. Lá fora, os jardins da mansão eram iluminados por luzes suaves, na piscina coberta e aquecida. Via as ondulações da água, um mundo tão distante do apartamento apertado onde crescera. Enquanto divagava, notou a luz acesa no escritório de Sérgio. No térreo, ele estava em pé, olhando para algo em suas mãos. De seu ângulo, parecia ser uma fotografia antiga. Observou quando ele guardou a foto em uma gaveta e depois
pegou um telefone. Lara se afastou da janela, sentindo-se uma intrusa. Precisava manter o foco. Estava ali por um motivo. Justiça para sua mãe. O fato de Igor estar melhorando era um bônus. Não seu objetivo principal. Nos dias seguintes, intensificou o tratamento. As sessões agora incluíam estimulação elétrica de baixa frequência em pontos específicos da medula, técnica que ela desenvolvera durante seu doutorado. Os resultados continuavam surpreendentes. Igor agora conseguia mover levemente os quadris e reportava sensações ocasionais nas coxas. A relação entre eles se aprofundava. O menino a bombardeava com perguntas não apenas sobre o tratamento, mas sobre sua vida. Por que escolheu ser médica? Tecnicamente sou fisioterapeuta. Ela corrigia sempre. Mas você faz coisas que os médicos não conseguem, insistia ele, durante uma dessas conversas. Enquanto trabalhavam em exercícios de fortalecimento, Igor perguntou abruptamente: Você tem família, Lara? A pergunta a pegou desprevenida. Tinha minha mãe, mas ela faleceu há alguns meses. Sinto muito, ele disse com sinceridade surpreendente para sua idade. E seu pai? Lara hesitou. Nunca o conheci de verdade. Como eu? Igor respondeu, surpreendendo-a. Quer dizer, eu conheço meu pai, mas não de verdade. Ele está sempre trabalhando. Antes do acidente também. Foi por isso que minha mãe estava tão brava naquele dia. Ele se calou abruptamente, como se tivesse dito demais. Que dia? Lara perguntou suavemente. O dia do acidente. Os olhos de Igor se tornaram distantes. Eles estavam brigando no telefone, não era para eu ouvir, mas ouvi. Lara sentiu o pulso acelerar. Era uma informação valiosa para seu plano. Sobre o que eles brigavam? Indagou, fingindo casualidade. Igor deu de ombros. Coisas de adulto. Papai pensa que não lembro, mas lembro de tudo. Naquela tarde, Lara encontrou Sérgio na varanda, olhando para os jardins. Havia algo diferente em sua postura. Menos a do poderoso empresário, mais a de um homem carregando um peso invisível. Preciso falar sobre o progresso de Igor, ela disse, aproximando-se. Diga-me que continua bom, ele respondeu, sem desviar o olhar do horizonte. Melhor que bom, surpreendente. Lara se posicionou ao seu lado. Mas há algo que não entendo. Por que nenhum especialista identificou o potencial de recuperação dele antes? Sérgio finalmente olhou para ela. Por que ninguém o examinou como você? Eles olharam para exames, não para Igor. Havia uma sinceridade desarmante naquela resposta. É mais que isso, Lara insistiu. Eles erraram o diagnóstico básico. A lesão não é completa. O que está sugerindo? Negligência médica no mínimo, no pior caso. Ela hesitou. Sabotagem, Sérgio completou, surpreendendo-a. Acredite, já considerei essa possibilidade. Tenho inimigos poderosos. Lara, o silêncio pairou entre eles, carregado de palavras não ditas. Igor mencionou o acidente hoje. Ela finalmente comentou. Disse que você e Gabriela estavam discutindo ao telefone. Viu o rosto dele empalidecer ligeiramente. Ele não deveria saber disso. Sérgio murmurou. Achei que estava dormindo no banco de trás. Crianças absorvem mais do que imaginamos. Sérgio passou a mão pelos cabelos, num gesto que Lara já identificava como de nervosismo. Um dia vou ter que contar a verdade a ele, disse, mais para si mesmo que para ela. Que verdade? Seus olhares se encontraram por um momento longo demais para ser confortável. Havia algo naqueles olhos, uma dor antiga, um remorso que não combinava com a imagem do homem calculista que Lara construíra. Uma história para outro dia. Ele finalmente respondeu, afastando-se. Continue o bom trabalho, Dra. Rocha. Você está dando a Igor o que ninguém mais conseguiu, Esperança. Lara o observou partir, sentindo uma confusão indesejada. Seu plano dependia de ver Sérgio como o vilão da história, mas cada dia tornava essa visão mais difícil de sustentar. Naquela noite, ao atualizar seu diário secreto, escreveu apenas uma linha. A vingança parecia mais simples quando o inimigo não tinha rosto. O quarto de Igor era um universo à parte dentro da mansão, diferente dos outros cômodos decorados com antiguidades valiosas e arte clássica. Seu espaço refletia perfeitamente os interesses de um menino de 7 anos com mente de cientista.
As paredes azuis exibiam um mapa celeste detalhado, completado por estrelas fluorescentes no teto que formavam constelações precisas. Prateleiras transbordavam de livros sobre astronomia, biologia e mistérios do mundo natural. Numa manhã particularmente ensolarada, Lara entrou para iniciar a sessão de fisioterapia e encontrou Igor sentado em sua mesa de estudos, cercado por papéis, fotografias e uma lupa. "Bom dia, detetive", brincou ela. "O que está investigando hoje?" Igor não ergueu os olhos de imediato. Quando finalmente o fez, havia neles aquela intensidade inquietante que às vezes fazia Lara esquecer que estava lidando com uma criança. "Estou estudando genética", respondeu ele, indicando uma pilha de livros sobre hereditariedade ao lado de recortes de fotografias. Lara aproximou-se e sentiu um aperto no peito. Sobre a mesa, organizadas em fileiras meticulosas, estavam fotos dela, de Sérgio, de Gabriela, e até uma que reconheceu como sendo de sua mãe, Vera, a mesma que vira no álbum dias antes. "Onde conseguiu todas essas fotos?", perguntou, tentando manter a voz calma. "No sótão." Igor respondeu simplesmente. "Papai nunca vai lá, mas a dona Clotilde me leva quando peço. Tem muitas coisas antigas da família. Clotilde era a governanta mais antiga da casa, uma senhora de quase 70 anos que tratava Igor como neto." "E o que você está fazendo com elas?", Lara insistiu, notando um caderno onde Igor fazia anotações detalhadas. "Montando um quebra-cabeça." Ele sorriu enigmaticamente. "Sabe quando você olha para duas pessoas e pensa, elas parecem parentes. Estou estudando isso cientificamente." O coração de Lara acelerou. "E chegou a alguma conclusão?", Igor deu de ombros, fechando o caderno. "Ainda estou coletando dados. Não se pode tirar conclusões sem evidências suficientes." O modo como falava, como um cientista em miniatura, seria cômico em outras circunstâncias. Mas Lara sabia que a curiosidade de Igor era perigosa para seus planos. "Acho que já está na hora da nossa sessão." Ela desviou o assunto, guardando as fotos numa gaveta. "Hoje vamos tentar algo novo." Durante a terapia daquele dia, notou como Igor a observava mais atentamente que o normal, como se procurasse pistas em seu rosto. O menino estava claramente conectando pontos. Mas até onde teria chegado, na hora do almoço, a governanta Clotilde trouxe uma bandeja para Lara na sala de fisioterapia, onde ela organizava novos exercícios. "A senhora se parece muito com ela, sabe?", a idosa comentou, enquanto arrumava os talheres. "Com quem?", Lara perguntou alarmada. "Com Dona Gabriela." "Claro." Clotilde sorriu com nostalgia. Mesmos olhos, mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está concentrada. Lara sentiu a garganta apertar. Conheceu bem a senhora Oliveira, desde que ela chegou nesta casa, ainda noiva do Sr. Sérgio. A senhora sentou-se por um momento, como se a lembrança pesasse demais para ficar em pé. "Era uma moça boa demais para este mundo, e para esta família, se me permite dizer." "Por que diz isso?" Clotilde hesitou, olhando para a porta como se temesse ser ouvida. "O senhor não era... Bem, digamos que o casamento não era feliz como parecia nas revistas." Ela baixou a voz. Dona Gabriela sofreu muito, especialmente depois que descobriu sobre... Nesse momento, passos ecoaram no corredor. Clotilde levantou-se rapidamente, ajeitando o avental. "Não me dê ouvidos, sou apenas uma velha com língua solta", disse. Antes de sair apressadamente, descobriu sobre o quê? A pergunta ficou martelando na mente de Lara pelo resto do dia. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, em um consultório elegante no bairro dos Jardins, o senador Roberto Borges recebia um telefonema inquietante. "O que quer dizer com um milagre? Não existem milagres em medicina." Ele rosnou ao telefone, apertando a ponte do nariz, do outro lado da linha. Seu informante dentro do círculo social dos Oliveira relatava sobre os rumores de que o filho de Sérgio estava apresentando progressos inexplicáveis sob os cuidados de uma nova especialista. "Descubra quem é essa mulher", ordenou o senador. "Quero o nome completo, histórico, tudo." Ao desligar, seus olhos pousaram na fotografia de seu filho Daniel, em coma há 2 anos, ao lado da cama hospitalar, uma placa patenteada com o nome do Método Borges de Neuroreabilitação.
o método que ele roubara de Lara Rocha. De volta à mansão Oliveira no final da tarde, Sérgio retornou mais cedo do que o habitual. Lara o encontrou no escritório, examinando documentos com expressão tensa. "Algum problema?" perguntou ela, parada à porta. Ele não pareceu surpreso com sua presença, como se a esperasse. "Notícias viajam rápido em certos círculos", respondeu, oferecendo-lhe um jornal onde uma pequena nota social mencionava a misteriosa recuperação do herdeiro Oliveira. "Precisamos ser mais cuidadosos. Pelo que me lembro, você queria resultados, não sigilo." "Quero ambos", ele respondeu, inclinando-se para a frente. "Há pessoas que se beneficiam com o fracasso do tratamento de Igor, como a família Borges", Lara sugeriu. Testando-o, os olhos de Sérgio se estreitaram. "Como sabe sobre eles?" "Fizeram parte da minha vida quando destruíram minha carreira", ela respondeu amargamente. "Seria muita coincidência que também fossem seus inimigos." Sérgio hesitou, como se me disse o quanto deveria revelar. "O senador Borges patentou sua técnica. Não foi depois que o filho dele teve o incidente." "Sim", Lara confirmou, surpresa pela franqueza. "Como sabe disso?" "Tenho investigado seu caso desde nosso primeiro encontro." Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta grossa. "Você foi injustiçada de forma sistemática, Diera Rocha. A questão é, por quê?" Lara sentiu a ironia da situação. Ela estava secretamente investigando Sérgio, enquanto ele fazia o mesmo com ela. "Borges queria meu método", respondeu simplesmente. "Eu recusei vender." "Vai além disso." Sérgio empurrou a pasta em sua direção. "A clínica onde você tratava Daniel Borges recebeu financiamento substancial de uma empresa farmacêutica vinculada a políticos. A mesma empresa que agora produz os medicamentos patenteados com seu método." Lara folheou a pasta, atordoada com as conexões que nunca havia percebido. "Por que está me mostrando isso?" "Porque agora eles sabem que você está aqui, e não ficarão felizes em saber que sua técnica está funcionando quando eles afirmaram publicamente que era perigosa." Um silêncio tenso pairou entre eles. "Há algo mais que não está me contando", Lara constatou, observando a expressão de Sérgio. Ele se levantou, caminhando até o bar para servir-se de um drink. "Semana passada recebi isso." Entregou a ela um envelope. Dentro, uma folha com apenas uma frase. "Pergunte à fisioterapeuta sobre sua mãe." Lara sentiu o sangue gelar. Seu segredo estava ameaçado. "O que significa?" Ela conseguiu perguntar, devolvendo o papel com mãos trêmulas. "Esperava que você me dissesse." Sérgio a encarou intensamente. "Há algo sobre sua mãe que eu deveria saber, Lara." Naquele momento, Igor apareceu na porta do escritório, apoiando-se num andador que Lara adaptara para os exercícios. A visão do filho conseguindo ficar em pé, mesmo com apoio, distraiu Sérgio momentaneamente. "Olha, pai!" exclamou o menino orgulhoso. "Estou praticando como Lara ensinou." Sérgio correu para o filho, abraçando-o com cuidado. O momento de confronto havia passado, mas Lara sabia que a questão não estava encerrada. Mais tarde, em seu quarto, ela examinou seus arquivos secretos. Alguém sabia sobre sua conexão com Sérgio. Mas quem e como? A única pessoa que sabia toda a verdade era sua mãe, agora falecida. Naquela mesma noite, Sérgio também fazia sua própria investigação, em seu escritório. Examinava o resultado de um teste de DNA que mandara fazer secretamente. Comparando uma amostra de cabelo de Lara com o seu próprio DNA, o resultado, positivo para parentesco de primeiro grau, estava guardado em sua gaveta havia semanas. Ele olhou longamente para a foto de Gabriela em sua mesa, lembrando-se da discussão que tiveram antes do acidente. "Sei sobre ela, Sérgio. Sei sobre a garota. Nunca soube ao certo o que Gabriela descobrira. Agora, olhando para os resultados do teste, tudo começava a fazer um terrível sentido. O avanço de Igor surpreendeu até mesmo Lara. Após 2 meses de tratamento intensivo, o menino já conseguia ficar em pé com apoio mínimo e mover os dedos dos pés voluntariamente. Cada pequena vitória era celebrada como um milagre na mansão, mas naquela noite específica, algo extraordinário aconteceu durante a sessão vespertina. "Senti formigamento", exclamou Igor, os olhos arregalados de espanto. "Nas minhas pernas, Lara, foi como..."
como pequenas faíscas descendo até os joelhos. Lara manteve a calma externa, mas seu coração disparou. Sensação de formigamento era um sinal clássico de reativação nervosa. Você consegue me dizer exatamente onde sentiu? Perguntou, profissionalmente. Igor apontou para as coxas, descrevendo o caminho da sensação com precisão impressionante. Enquanto o examinava, Lara viu algo que a deixou sem fôlego. Uma contração muscular involuntária, mínima, quase imperceptível, mas inegavelmente presente. Vamos tentar um exercício, ela propôs, posicionando-se à frente dele. Imagine que está enviando um comando para seu dedo grande do pé. Não force, apenas imagine. Igor fechou os olhos, concentrando-se intensamente. Após alguns segundos, o dedo se moveu levemente. Não um espasmo, mas um movimento controlado. Consegui, perguntou ele sem abrir os olhos. Veja por si mesmo, Lara sussurrou, quando Igor olhou para baixo e viu o resultado de seu esforço mental. Seu rosto se iluminou com uma alegria tão pura que Lara sentiu os olhos marejarem. Era para momentos como esse que havia se tornado médica, antes que tudo desmoronasse. Aquela noite, a mansão ganhou um clima de celebração discreta. O chefe preparou o jantar favorito de Igor, Sérgio abriu uma garrafa de champanhe, e mesmo os funcionários pareciam compartilhar da esperança renovada que pairava no ar. Após Igor adormecer, exausto pelas emoções do dia, Lara encontrou Sérgio na varanda dos fundos. Ele contemplava as luzes da cidade ao longe, um copo de uísque na mão, o rosto parcialmente escondido nas sombras. Ele dormiu? Perguntou, sem virar-se. Como uma pedra, Lara respondeu aproximando-se. O progresso de hoje foi emocionalmente intenso para ele. Sérgio assentiu, oferecendo-lhe uma taça do licor que havia deixado sobre a mesa. Depois de um momento de hesitação, ela aceitou. Por 2 anos visitei os melhores especialistas do mundo. Ele quebrou o silêncio, a voz baixa como uma confissão. Harvard, Johns Hopkins, Berlim, Tóquio, todos diziam a mesma coisa. Senhor Oliveira, prepare-se para a realidade, seu filho nunca mais andará. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que Lara nunca ouvira antes. A ciência tem limitações, ela respondeu cautelosamente. Mas também está sempre evoluindo. Não é só ciência o que você faz. Sérgio virou-se para encará-la. É uma combinação rara de intuição, conhecimento e algo mais que não sei nomear. O elogio a pegou desprevenida, no plano original. Este seria o momento perfeito para gravar uma confissão, manipular a situação. Em vez disso, Lara se viu genuinamente curiosa sobre o homem por trás da máscara do poderoso empresário. Por que você nunca visitou Daniel Borges no hospital? Ela perguntou abruptamente. Depois do incidente, a pergunta claramente o surpreendeu. Como sabe que nunca fui? Passei meses monitorando quem entrava naquele quarto, esperando que alguém acreditasse na minha inocência. Ela respondeu com amargura. Os Oliveira foram os únicos que ofereceram suporte ao tratamento antes do acidente, mas desapareceram depois. Sérgio suspirou profundamente. Borges me ameaçou, admitiu. Disse que se eu continuasse associado a você ou sua técnica, ele exporia certos negócios privados. Que negócios? Ele hesitou, girando o uísque no copo. Não estou orgulhoso de muitas decisões que tomei na vida, Lara. O modo como pronunciou seu nome, com uma familiaridade que não deveria existir entre empregador e funcionária, fez algo vibrar dentro dela. Igor mencionou que você e Gabriela estavam discutindo quando o acidente aconteceu. Lara continuou. Aproveitando o momento de vulnerabilidade, posso perguntar sobre o quê? Sérgio fechou os olhos por um instante, como se a lembrança fosse física demais para suportar. Sobre traição, respondeu finalmente. Gabriela havia descoberto uma de minhas indiscrições. Uma. Lara ergueu as sobrancelhas. Não fui um bom marido, ele admitiu, o rosto endurecendo. Nem um bom pai. Por muito tempo, negócios sempre vieram primeiro. Poder, dinheiro, expansão. Acreditava que isso era o que importava. E agora sei que estava construindo um império para um filho que não pode sequer caminhar por ele, respondeu com amargor. Uma ironia cruel, não acha? Lara tomou um gole do licor, sentindo o calor descer por sua garganta.
As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, junto com as novas informações que descobria. 2 versões do mesmo homem que não se encaixavam perfeitamente. O que Gabriela descobriu exatamente? Perguntou. Tentando soar casual, Sérgio a estudou por um momento longo, como se ponderasse o quanto poderia revelar. Na véspera do acidente, ela encontrou documentos antigos no meu escritório, pagamentos para uma mulher chamada Vera Souza, datados de 29 anos atrás. Lara sentiu o coração parar. Sua mãe... Seu nascimento, Gabriela era extremamente intuitiva, continuou ele, sem notar a palidez que tomara o rosto de Lara. Conectou os pontos imediatamente, no carro. Ela me confrontou. Disse que sabia sobre a garota, que iria encontrá-la, contar a verdade que eu havia escondido todos esses anos. Que verdade? A voz de Lara saiu quase como um sussurro. O olhar de Sérgio se perdeu na escuridão do jardim. Que eu tinha uma filha que abandonei antes mesmo de nascer. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Lara podia ouvir as batidas do próprio coração. Deveria confrontá-lo agora, revelar quem era. Seu plano original parecia distante, como se pertencesse a outra pessoa. O acidente aconteceu segundos depois. Sérgio continuou, a voz embargada. Desviei os olhos da estrada por um instante discutindo, tentando pegar o telefone que caiu. Quando olhei de novo, o caminhão já estava na nossa frente. Ele virou o resto do uísque de uma vez. Gabriela morreu protegendo Igor com o próprio corpo. Nos últimos momentos, mesmo sabendo do meu pior segredo, seu instinto foi salvar nosso filho. Ele passou a mão pelo rosto. Que tipo de homem isso me faz, Lara? Que tipo de homem coloca a mulher e o filho em risco desse jeito? A pergunta pairou no ar. Sem resposta, Lara se viu incapaz de alimentar o ódio que cultivara por tanto tempo. À sua frente não estava o monstro que imaginara, mas um homem quebrado por suas próprias escolhas. Todos cometemos erros, ela se ouviu dizer, alguns maiores que outros. Algumas coisas não têm perdão. Talvez não caiba a nós decidir isso. Os olhos de Sérgio encontraram os dela, e por um instante, Lara viu neles algo que a assustou. Reconhecimento, como se, além das palavras ditas, ele enxergasse algo mais profundo. Sabe o que é mais difícil? Ele continuou, quebrando o momento. Saber que um dia terei que contar tudo isso a Igor, que sua mãe morreu porque estávamos brigando sobre minha infidelidade, que ele está naquela cadeira por minha culpa. Ele já sabe mais do que você imagina, Lara comentou suavemente. O que quer dizer? Igor é muito observador. Ele ouviu parte da discussão no carro e está investigando o passado da família. Sérgio empalideceu. Ele te disse isso. Não diretamente. Mas o encontrei mexendo em fotos antigas, fazendo conexões. Acho que está buscando entender o que aconteceu. Por um momento, Sérgio pareceu verdadeiramente abalado. Talvez seja melhor assim, concluiu finalmente. A verdade sempre encontra um caminho, não é? O olhar que lançou a Lara parecia carregado de um significado oculto, como se estivesse falando sobre outros segredos além do acidente. Sempre. Ela concordou, levantando-se. Boa noite, Sr. Oliveira. Sérgio. Ele corrigiu. Acho que depois desta conversa, podemos dispensar as formalidades. Lara assentiu e se afastou, sentindo o peso daquela conversa sobre seus ombros. Em seu quarto, em vez de ligar o gravador para documentar as confissões valiosas que acabara de ouvir, simplesmente sentou-se na beirada da cama, encarando o vazio. Seu plano de vingança estava desmoronando diante de uma realidade mais complexa do que imaginara. Como destruir um homem que já carregava tanta culpa. Como odiar alguém que, apesar de seus erros, amava o filho que agora ela também aprendera a amar. No quarto ao lado, Igor dormia pacificamente, alheio às correntes emocionais que atravessavam a mansão naquela noite. Em seus sonhos, talvez, ele já caminhava. A manhã começou com uma novidade que agitou toda a mansão. Igor havia conseguido ficar de pé sozinho por alguns segundos. Não foram mais que 5 ou 6 segundos de equilíbrio precário, mas suficientes para provocar uma onda de otimismo entre os funcionários. Eu vi com meus próprios olhos, repetia Clotilde para quem quisesse ouvir. O menino apoiou-se na beira da cama e ficou em pé, como um passarinho saindo do ninho. Para Lara, porém,
Aquela conquista representava muito mais que um motivo de celebração. Era a confirmação científica de que sua técnica funcionava, mesmo após ter sido desacreditada pela comunidade médica. Naquele dia, a sessão de fisioterapia foi especialmente intensa. Com Sérgio observando discretamente da porta, Lara trabalhava com Igor no fortalecimento dos músculos das pernas. "Consigo sentir, Lara", o menino dizia, concentrado nos exercícios. "É como se minhas pernas estivessem acordando de um longo sono." "É exatamente isso que está acontecendo", ela explicou. "Aplicando estímulos específicos nos pontos nervosos, seus nervos estão reaprendendo a se comunicar com seus músculos." Sérgio entrou na sala, carregando o que parecia ser um par de barras paralelas em miniatura, especialmente adaptadas para a altura de Igor. "Mandei fazer ontem à noite", disse ele, colocando o equipamento no centro da sala. "Pensei que pudesse ajudar." Lara examinou a estrutura, impressionada com o cuidado dos detalhes. As barras eram acolchoadas, ajustáveis em altura e perfeitamente estáveis. "É perfeito", ela murmurou, surpresa com a iniciativa. Igor olhava para o equipamento com determinação. "Posso tentar agora." Lara hesitou, avaliando os riscos. "Vamos com calma. Primeiro preciso verificar se..." Mas antes que pudesse terminar, Igor já havia manobrado sua cadeira até as barras, impulsionando-se para ficar de pé com uma força de vontade que desafiava sua condição física. "Igor!" Sérgio adiantou-se para ampará-lo. Mas Lara o deteve com um gesto. "Deixe-o tentar", sussurrou. "Fique apenas pronto para impedir uma queda." Com os braços apoiados nas barras paralelas, Igor ergueu-se lentamente. Suas pernas tremiam visivelmente com o esforço, mas ele conseguiu ficar de pé. A expressão de concentração em seu rosto era tão intensa que ninguém ousava respirar. Então aconteceu. Igor moveu o pé direito alguns centímetros para frente. Não foi um passo completo, apenas um deslizar do pé pelo chão, mas representava um avanço monumental. "Estou andando", ele disse, a voz embargada de emoção. "Pai, Lara, olhem, estou andando." Sérgio levou a mão à boca, os olhos marejados. Lara, embora tentasse manter a postura profissional, sentia o coração acelerado. Aquele momento transcendia qualquer plano de vingança, qualquer mágoa do passado. Igor conseguiu dar mais 2 pequenos arrastões antes que suas pernas cedessem. Sérgio o amparou imediatamente, abraçando-o com uma mistura de cuidado e orgulho, que comoveu até mesmo Lara. "Você conseguiu, filho", ele sussurrou contra os cabelos do menino. "Você realmente conseguiu." Aquela tarde, a casa inteira parecia flutuar. O chefe preparou um almoço especial e até mesmo o austero motorista Raimundo apareceu com um pequeno presente para Igor. Um modelo em miniatura do sistema solar que o menino tanto admirava. Enquanto Igor descansava após o almoço, extenuado pelo esforço físico e emocional, Lara organizava suas anotações na sala de tratamento. Os progressos eram mais rápidos do que ela havia previsto inicialmente. Se o ritmo continuasse, em alguns meses, o telefone da mansão tocou, interrompendo seus pensamentos. Momentos depois, Antônio bateu à porta. "Senhorita Rocha, há uma ligação para a senhora, do Hospital Santa Mônica." Lara sentiu o sangue gelar nas veias. O Hospital Santa Mônica era onde Daniel Borges estava internado, com as mãos trêmulas. Atendeu o telefone na extensão mais próxima. "Alô? Dora..." "Lara Rocha." Uma voz masculina desconhecida soou do outro lado. "Sim, sou eu. Dr. Martins, Neurologia do Santa Mônica. Estou ligando porque... Bem, aconteceu algo extraordinário. Daniel Borges demonstrou sinais de consciência hoje. O mundo pareceu parar por um instante. Daniel, acordando após 2 anos em coma." "Que tipo de sinais?" ela conseguiu perguntar, a voz quase sumida. "Movimentos oculares deliberados, resposta a comandos simples e..." O médico hesitou. Ele pronunciou algumas palavras. "Quais palavras?" Lara insistiu, o coração martelando no peito. "A médica dos anjos. Foi como ele se referia a você. Segundo a enfermeira que acompanhou o caso desde o início." Lara precisou se apoiar na parede. Sentiu-se tonta, as emoções em turbilhão. "Ele está pedindo por você, Dara Rocha."
continuou o médico. Sei que houve complicações no passado, mas gostaria de consultá-la profissionalmente sobre o caso. Nunca vi uma recuperação assim depois de tanto tempo. Quando desligou o telefone, Lara encontrou Sérgio parado à porta, observando-a com expressão indagadora. O que houve? Você está pálida. Daniel Borges acordou do coma. Ela respondeu mecanicamente. Ainda processando a notícia, a expressão de Sérgio mudou instantaneamente. Isso muda tudo. Como assim? A família Borges vai ficar sabendo que você está tratando Igor? A notícia vai se espalhar? A imprensa vai cair em cima? Isso importa? Lara perguntou, genuinamente confusa com a preocupação dele. Importa se eles decidirem destruir sua reputação novamente? Sérgio respondeu gravemente. Ou pior, se usarem isso para atacar Igor. A realização atingiu Lara como um raio. Se Daniel estava acordando, a eficácia de sua técnica seria comprovada. O método que os Borges haviam roubado e patenteado estaria sob escrutínio. Antes que pudessem discutir mais, foram interrompidos por um barulho vindo do corredor. Igor estava lá, segurando-se na parede, uma pasta sob o braço, o rosto iluminado por uma determinação feroz. Igor, o que está fazendo fora da cama? Sérgio correu para amparar o filho. Precisava mostrar uma coisa. O menino respondeu, respirando com dificuldade pelo esforço. A vocês dois é importante. Lara e Sérgio trocaram olhares preocupados, mas ajudaram Igor até o escritório mais próximo. Ali, o menino abriu a pasta que carregava com tanto cuidado. Descobri algo, anunciou ele, com a seriedade de um pequeno cientista apresentando uma descoberta revolucionária. Dentro da pasta, estava o que parecia ser uma árvore genealógica meticulosamente montada, com recortes de fotos, nomes e datas. No topo, o nome de Sérgio. Logo abaixo, 2 linhas. Uma levava a Gabriela e Igor. A outra, tracejada como uma conexão incerta, ligava-se a Vera e... Lara. O que é isso, filho? Sérgio perguntou, embora seu tom indicasse que já sabia a resposta. É nossa família. Igor respondeu simplesmente. A verdadeira. Lara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como uma criança de 7 anos havia conectado pontos que adultos tentaram esconder por décadas. E isto, continuou Igor, retirando da pasta um envelope amarelado. Encontrei escondido no diário da mamãe, no sótão. Era uma carta manuscrita. Nunca enviada, datada de 3 dias antes do acidente, a caligrafia elegante de Gabriela preenchia a página com palavras que fizeram Lara estremecer ao ler. Sérgio, depois de anos vivendo na mentira, descobri a verdade sobre Vera Souza. Suspeito que ela seja minha meia-irmã, filhas do mesmo pai, se for verdade. Isso significa que a filha que você teve com ela, a filha que negou, é também minha sobrinha. Não posso mais viver nesta farsa. Você destruiu a vida de minha família, mesmo sem saber dos laços de sangue que nos uniam. Amanhã, vou encontrar minha sobrinha e contar-lhe tudo. É hora da verdade vir à tona. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Igor observava as reações dos adultos com aquela perspicácia inquietante que o caracterizava. Lara é minha irmã, não é? Ele finalmente perguntou, olhando diretamente para o pai. Por isso ela consegue me curar quando ninguém mais conseguiu, porque somos do mesmo sangue. Lara e Sérgio se encararam. Décadas de segredos, mentiras e coincidências desmoronando entre eles. Sim, Sérgio finalmente admitiu, a voz quase um sussurro. Lara é minha filha. No exato momento em que a confissão pairava no ar, o telefone do escritório tocou. Era Antônio, anunciando que um repórter do Estadão estava na portaria, querendo confirmar rumores sobre o milagre médico na mansão Oliveira. Os segredos do passado e as revelações do presente pareciam convergir em uma tempestade perfeita. E no meio disso tudo, um menino que começava a dar seus primeiros passos para unir uma família estraçalhada por mentiras. O escritório de Sérgio transformou-se em uma câmara de segredos revelados. As palavras pairavam no ar como fantasmas finalmente libertados. Lara é minha filha. Ninguém se moveu por longos segundos. Igor, com seu pequeno corpo apoiado na beirada da escrivaninha, mantinha os olhos fixos no pai,
sem surpresa, apenas uma estranha satisfação científica, como se tivesse acabado de comprovar uma hipótese. Lara permanecia imóvel, seu plano de vingança desmoronando diante da perspicácia de uma criança de 7 anos. "Você já sabia?" perguntou finalmente a Sérgio, a voz embargada. Ele caminhou até a gaveta da escrivaninha e retirou um envelope lacrado. "Mandei fazer um teste de DNA com um fio de cabelo seu. Semanas atrás", confessou, entregando-lhe o documento. "Não tive coragem de te mostrar." Lara abriu o envelope com dedos trêmulos. Os marcadores genéticos não deixavam dúvidas. Compatibilidade paterna de 99,98%. "Por que não disse nada?" exigiu, uma raiva antiga ressurgindo. "Você sabia quem eu era desde o início." "Suspeitei", corrigiu Sérgio, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Quando vi seu nome completo, algo despertou. Vera Souza. Um fantasma do passado. Sua aparência, tão semelhante a Gabriela, precisava ter certeza. E mesmo com certeza continuou fingindo", Lara acusou. "Continuou me tratando como uma funcionária qualquer." "O que esperava que eu fizesse?" Sérgio elevou a voz. Frustração visível em seu rosto. Aparecer no seu quarto no meio da noite e dizer: "Surpresa, sou o pai que abandonou sua mãe grávida há 28 anos." Igor observava a discussão, os olhos atentos saltando de um para o outro como em uma partida de tênis. Foi ele quem quebrou o impasse. "Vocês estão desperdiçando tempo", disse, com uma maturidade desconcertante. "O repórter está lá fora. A notícia sobre Daniel Borges vai se espalhar. Os Borges vão descobrir sobre Lara aqui. Precisamos de um plano." Os adultos olharam para a criança, momentaneamente calados pela sensatez de suas palavras. "Ele tem razão", concordou Lara, colocando o teste de DNA sobre a mesa. "Temos problemas mais urgentes que nosso drama familiar." "O que você sugere?" perguntou Sérgio, subitamente parecendo exausto. "Que sejamos honestos, pelo menos sobre a parte médica", respondeu ela. "Confirme ao repórter que Igor está fazendo tratamento experimental com uma especialista. Não mencione meu nome ainda. Compre-nos algum tempo." Enquanto Sérgio lidava com o repórter, Lara ajudou Igor a voltar para seu quarto. O menino estava estranhamente calmo para alguém que acabara de revelar um segredo de família que mudaria suas vidas para sempre. "Você não parece surpreso", comentou Lara, ajustando o travesseiro sob a cabeça dele. "Eu já sabia há semanas." Igor deu de ombros. As evidências eram óbvias. "Que evidências?" "Vocês têm o mesmo formato de olhos, mesma covinha no queixo quando sorriem, o jeito como inclinam a cabeça quando estão concentrados." Ele contou nos dedos as semelhanças. "E mais importante, você foi a única médica que conseguiu me ajudar quando todos falharam. Tinha que haver uma conexão mais profunda." Lara observou o rosto do menino. Seu meio-irmão, percebeu agora. Com um novo olhar, a inteligência de Igor ia muito além do normal para sua idade. Havia uma profundidade em seus olhos que lembrava alguém muito mais velho, como se já tivesse vivido outras vidas. "E como se sente sabendo que sou sua irmã?" perguntou hesitante. Um sorriso iluminou o rosto pálido do menino. Completo, como se uma peça que faltava no quebra-cabeça finalmente estivesse no lugar certo. A resposta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, fez algo quebrar dentro de Lara. Anos de ressentimento e planos de vingança pareciam subitamente infantis diante da sabedoria daquela criança. Quando Sérgio retornou ao quarto, parecia preocupado. Consegui despistar o repórter, mas ele mencionou que a família Borges anunciará amanhã um grande avanço relacionado ao caso do filho. Suspeito que estejam tentando se antecipar às notícias sobre o despertar de Daniel. Precisamos ir ao hospital, decidiu Lara. Daniel pode ser nossa única chance de provar a verdade sobre o que aconteceu. É perigoso, alertou Sérgio. Os Borges têm influência lá. Mais perigoso é deixar que continuem controlando a narrativa, Lara insistiu. Se Daniel realmente pediu por mim, há uma razão. Naquela noite, quando todos já haviam se recolhido, Lara encontrou-se novamente com Sérgio na biblioteca. Era hora de colocar todas as cartas na mesa. Por que veio trabalhar aqui realmente? Ele perguntou sem rodeios.
Não foi apenas pelo dinheiro ou pela chance de ajudar Igor. Foi. Lara respirou fundo, decidida a ser honesta. Vim para me vingar, confessou, observando a expressão dele endurecer. Minha mãe revelou tudo em seu leito de morte, como você a abandonou grávida, como pagou para ela desaparecer. Eu era jovem e covarde. Sérgio não tentou se defender. Meu pai ameaçou deserdá-la se não sumisse. Eu cedi à pressão. E depois se casou com Gabriela sem saber que ela era meia-irmã de minha mãe. Lara completou. Sérgio empalideceu. Como soube disso? Minha mãe descobriu anos depois, através de uma antiga governanta da família. Clotilde, ele murmurou, compreendendo. Ela sempre soube mais do que dizia. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Qual era seu plano? Sérgio finalmente perguntou. Como pretendia se vingar? Documentei tudo desde que cheguei, admitiu Lara. Conversas, confissões, segredos de negócios que você mencionou. Planejava revelar publicamente que você havia negado uma filha e, sem saber, casado com a sobrinha dela, queria destruir sua reputação como fizeram com a minha. Em vez da raiva que esperava, Lara viu apenas uma profunda tristeza no rosto de Sérgio. Eu merecia, ele disse simplesmente. Ainda mereço. A sinceridade daquela resposta desarmou Lara completamente. O que mudou? Ele perguntou. Porque algo mudou. Não foi. Você poderia ter exposto tudo hoje mesmo, quando Igor revelou a verdade. Lara contemplou a pergunta. O que realmente havia mudado? Igor, respondeu finalmente. Não posso ferir aquele menino e... Hesitou. Ver como você se dedica a ele. Como está disposto a fazer qualquer coisa pela recuperação dele. Isso não se alinha com o monstro que imaginei. Não sou um monstro, Sérgio disse baixinho. Apenas um homem que cometeu erros graves e está tentando de alguma forma compensá-los. O telefone da biblioteca tocou, interrompendo o momento de vulnerabilidade. Era do Hospital Santa Mônica novamente. Daniel Borges havia tido uma melhora significativa nas últimas horas e estava perguntando insistentemente por a médica dos anjos. Os médicos imploravam que Lara comparecesse, mesmo contra os desejos da família Borges. Preciso ir, decidiu ela, após desligar. Amanhã cedo. Vou com você, Sérgio declarou, surpreendendo-a. Seja qual for a verdade, é hora de enfrentá-la juntos. Na manhã seguinte, enquanto preparavam-se para sair, foram surpreendidos por Igor, já vestido e determinado a acompanhá-los. Não posso deixar você ir ao hospital, Lara protestou. É arriscado no seu estado. É mais arriscado me deixar aqui sozinho, argumentou o menino. E se os Borges mandarem alguém para descobrir mais sobre o tratamento, eu sou a prova viva de que funciona. A lógica era irrefutável. Após consultar rapidamente os sinais vitais de Igor e garantir que ele estava estável, concordaram em levá-lo, sob a condição de que permanecesse em sua cadeira de rodas durante todo o tempo. Ao entrarem no carro, Igor segurava firmemente sua pasta de evidências. A árvore genealógica e a carta de Gabriela, para ele, era uma aventura científica. Para Lara e Sérgio, uma jornada ao epicentro de décadas de segredos. Enquanto o motorista dirigia em direção ao hospital, Lara recebeu uma notificação em seu celular. A família Borges havia convocado uma coletiva de imprensa para aquela tarde, anunciando revelações surpreendentes sobre o caso que abalou a medicina brasileira. O tempo estava se esgotando. Verdades e mentiras estavam prestes a colidir de forma espetacular. O Hospital Santa Mônica erguia-se como uma fortaleza branca no coração do bairro Morumbi. Na entrada principal, uma pequena aglomeração de repórteres já aguardava a chegada da família Borges para a coletiva anunciada. Sérgio optou por entrar por um acesso lateral, privilégio que seu nome e fortuna ainda garantiam mesmo em territórios hostis. Lembre-se, instruiu ele enquanto atravessavam o estacionamento. Não sabemos qual é o jogo dos Borges. Sejamos cautelosos. Lara assentiu, empurrando a cadeira de Igor. O menino estava incomumente silencioso, absorvendo cada detalhe do ambiente com olhos atentos. No balcão da recepção, a primeira barreira se impôs. Sinto muito, Sr. Oliveira, mas a família Borges deixou instruções específicas.
Ninguém pode visitar o paciente sem autorização prévia, explicou a recepcionista, visivelmente desconfortável. É uma emergência médica, insistiu Sérgio. A Dra. Rocha foi convocada pelos próprios médicos do hospital. Dra. Rocha. A mulher franziu o senho, consultando uma lista. Não consta nenhuma. Lara, é você mesmo. Uma voz familiar interrompeu a discussão. Dr. Martins, o neurologista que havia telefonado, aproximava-se apressadamente. Homem de meia idade com olheiras profundas que denunciavam noites sem dormir, parecia genuinamente aliviado ao vê-la. Ainda bem que veio. A situação está complicada. Ele lançou um olhar intrigado para Sérgio e Igor, mas não fez perguntas. Com um gesto discreto, conduziu-os por um corredor lateral, longe dos olhares curiosos. Daniel está consciente, porém extremamente agitado, explicou enquanto caminhavam. Insiste que precisa falar com você antes da coletiva. Diz que é sobre o que realmente aconteceu no dia do incidente. E a família? Perguntou Lara. Estão todos no auditório, preparando a coletiva. O senador trouxe advogados, representantes da farmacêutica. Parece mais um tribunal que um anúncio médico. Chegaram a uma pequena sala de espera próxima à UTI. Dr. Martins hesitou antes de continuar. Preciso ser honesto, Dr. Rocha. Trabalho aqui há 20 anos e nunca vi um caso como este. Durante o coma, monitoramos a atividade cerebral mais intensa que o normal. Era como se, de alguma forma, Daniel estivesse consciente do que acontecia ao seu redor. Consciência bloqueada, murmurou Lara. Era uma possibilidade teórica no meu estudo original. A mente está ativa, mas incapaz de comunicar-se com o corpo. Exatamente. E agora ele afirma ter ouvido conversas durante todo o tempo em que esteve em coma, inclusive. O médico baixou a voz. Conversas entre o senador e executivos farmacêuticos sobre como usar o incidente para se apropriar de sua técnica. Um arrepio percorreu a espinha de Lara. Se fosse verdade, Daniel seria a prova viva da conspiração contra ela. Preciso vê-lo, decidiu. Vá você primeiro, sugeriu Sérgio. Ficaremos aqui esperando. Lara seguiu Dr. Martins através das portas da UTI. No leito, um jovem de aproximadamente 20 anos estava sentado, com aparência frágil após anos de inatividade muscular. Seus olhos, porém, estavam vivos e alertas. Daniel, chamou Lara suavemente. O rapaz virou-se na direção da voz. Seu rosto iluminou-se com um sorriso fraco, mas genuíno. A médica dos anjos. Ele sussurrou, a voz rouca pelo desuso. Você veio? Lara aproximou-se, verificando os sinais vitais por hábito profissional. Por que me chamou assim? Perguntou gentilmente. Durante as sessões, antes do acidente, você dizia que nossos nervos têm asas, só precisam lembrar como usá-las. Ele sorriu com a lembrança. Era nosso segredo. Lara sentiu os olhos marejarem. Era verdade. Uma metáfora que usava apenas com Daniel para explicar sua técnica. O que aconteceu naquele dia, Daniel? Perguntou diretamente. Você se lembra? O jovem segurou sua mão com força surpreendente. Não foi você? Nunca foi. Ouvi tudo durante esses anos. Dra. Rocha. Cada palavra. Cada plano. Nos minutos seguintes, Daniel relatou como seu próprio pai havia ordenado a alteração da medicação, provocando deliberadamente a convulsão que o levara ao coma. O objetivo, desacreditar Lara, forçá-la a abandonar a pesquisa para então patenteá-la através de pesquisadores alinhados com suas empresas farmacêuticas. Eles não sabiam que eu podia ouvir, concluiu Daniel. Discutiam tudo no meu quarto, achando que eu estava completamente inconsciente. Precisamos registrar isso, Lara declarou, o coração acelerado. Antes da coletiva, Dr. Martins, que assistira a tudo em silêncio, adiantou-se. Já tomei a liberdade de preparar um depoimento oficial. Daniel o assinou esta manhã, enquanto Lara absorvia as implicações daquela reviravolta. Um alvoroço no corredor chamou sua atenção. Passos apressados, vozes alteradas. A porta da UTI abriu-se bruscamente, revelando o senador Borges, vermelho de fúria, acompanhado por 2 seguranças. O que significa isso? Trovejou ele. Como ousam contrariar minhas ordens diretas?
Atrás dele, Sérgio emergiu. Tentando intervir, Igor, em sua cadeira, observava tudo com olhos arregalados. Pai, Daniel chamou, a voz frágil contrastando com a firmeza do olhar. O senador congelou ao ver o filho consciente, falando: Daniel, filho, você está confuso. Estas pessoas estão manipulando você. Tentou. Aproximando-se, ouvi tudo. Daniel declarou, cada palavra carregada de certeza. Cada conversa, cada plano, como destruíram a carreira da Deera, Rocha, como roubaram a técnica dela, como manipularam os resultados dos testes. A cor abandonou o rosto do senador. Seus olhos saltaram de Daniel para Lara, para Sérgio, para DR, Martins, calculando desesperadamente uma saída. Isso é absurdo. Meu filho está claramente desorientado após anos em coma. Não tem condições de... Tenho todas as condições, interrompeu Daniel com surpreendente firmeza. E já dei meu depoimento oficial, acabou, pai. O senador recuou um passo. Depois outro, até bater contra a parede, seus seguranças trocaram olhares incertos, sem saber como reagir. A coletiva, ele murmurou. Tenho jornalistas esperando, preciso... Cancelar, completou Sérgio avançando. Ou enfrentar as consequências de ter a verdade revelada diante de toda a imprensa. Naquele momento, Igor, que permanecera silencioso, moveu sua cadeira para frente, com um esforço visível. Apoiou-se nos braços da cadeira e ergueu-se lentamente. O silêncio tomou conta do quarto, enquanto o menino dava um passo hesitante, depois outro, apoiando-se parcialmente na beirada da cama hospitalar. Impossível, sussurrou o senador, os olhos fixos no garoto que os médicos haviam declarado permanentemente paralítico. A técnica da DRA, Rocha, funciona, declarou Igor, a voz infantil carregando o peso da verdade científica. Eu sou a prova. A tensão no quarto era quase palpável. Foi DR Martins quem ofereceu a solução. Senador, os jornalistas estão esperando uma grande revelação. Por que não dar a eles o que vieram buscar? A verdadeira história do método roubado, do despertar milagroso de seu filho e do menino que volta a andar. Por um instante, pareceu que o senador explodiria de raiva. Então, lentamente, seus ombros caíram. A derrota estampada em cada linha de seu rosto. Acabou, murmurou, mais para si mesmo que para os outros. 30 minutos depois, o auditório do hospital estava lotado. Jornalistas de todos os principais veículos apontavam câmeras e gravadores para o palco, onde uma configuração inesperada se apresentava. O senador Borges lado a lado com Sérgio Oliveira, Daniel na cadeira de rodas ao centro e Lara de pé ao seu lado, ligeiramente atrás. Igor aguardava seu momento. Senhoras e senhores, começou o senador, a voz despida da habitual arrogância. Hoje não estamos aqui para o anúncio que prometemos. Estamos aqui para corrigir um erro grave. Enquanto ele admitia publicamente a fraude, assumindo responsabilidade pelas ações que quase destruíram a carreira de Lara e colocaram o próprio filho em risco, os flashes das câmeras registravam o que seria uma das maiores reviravoltas da história médica recente do país. Quando chegou o momento de Lara falar, ela hesitou brevemente. Ali estavam os mesmos jornais que a haviam crucificado anos antes, prontos para transformá-la agora em heroína. A medicina nunca foi sobre glória pessoal, começou ela. É sobre cura, sobre esperança. Nesse momento, como combinado, Igor levantou-se de sua cadeira. Um suspiro coletivo percorreu o auditório quando o menino deu 3 passos hesitantes até o microfone. Meu nome é Igor Oliveira, disse ele com a voz clara, apesar do esforço físico. E graças a Deera, Lara Rocha, estou aprendendo a andar novamente. Os flashes explodiam agora como uma tempestade de luzes. Perguntas eram lançadas de todos os lados. No meio do caos midiático, Lara sentiu a mão de Sérgio buscar a sua discretamente, confrontada com a escolha de revelar sua verdadeira identidade como filha de Sérgio, como originalmente planejara em sua vingança, ou proteger a frágil nova realidade que se formava. Lara optou pelo silêncio. Algumas verdades podiam esperar. A coletiva de imprensa que deveria enterrar definitivamente a carreira de Lara Rocha tornou-se, ironicamente, seu ressurgimento triunfal. 6 meses podem mudar tudo.
Essa verdade nunca foi tão evidente quanto na vida de Lara Rocha. A inauguração do Instituto Vera Gabriela de Neuroreabilitação acontecia em uma manhã ensolarada de primavera. O que antes era um anexo abandonado do Hospital das Clínicas havia se transformado em um complexo moderno, com 5 andares dedicados à pesquisa e tratamento de lesões neurológicas consideradas irreversíveis pela medicina tradicional. Lara observava o pátio interno do terraço, onde cadeiras haviam sido organizadas para a cerimônia. Jornalistas, médicos, autoridades e, mais importante, pacientes e suas famílias começavam a chegar. Seu coração acelerou ao ver Igor caminhando pelo jardim, ainda com um leve apoio de bengala, mas com uma desenvoltura que seria impensável 6 meses antes. Nervosa, a voz de Sérgio soou atrás dela. Um pouco, admitiu, ajustando o colar que pertencera à sua mãe. Parece surreal. O escândalo envolvendo a família Borges havia sacudido o cenário médico e farmacêutico do país. O senador enfrentava processos por fraude científica e tentativa de sabotagem, enquanto Daniel, agora recuperando-se sob os cuidados de Lara, havia se tornado um defensor ferrenho da ética na pesquisa médica. A técnica de Lara, oficialmente batizada como Método Oliveira Rocha, fora reconhecida mundialmente, o que começara como uma vingança, transformara-se em uma missão de cura. "Você já viu os novos pacientes chegando?" perguntou Sérgio. Aproximando-se da janela, vieram de 12 países diferentes. "Vi." Lara sorriu, lembrando-se dos rostos esperançosos que preenchiam agora os corredores do instituto. A lista de espera já tem mais de 300 nomes. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. A relação pai-filha ainda era complexa, cheia de conversas difíceis e momentos de tensão, mas estava evoluindo. Não haviam revelado publicamente seu parentesco, optando por manter essa verdade no círculo familiar, enquanto curavam antigas feridas. "Sua mãe estaria orgulhosa", disse Sérgio finalmente, a voz embargada. Vera sempre acreditou no seu potencial. Mesmo quando você não acreditou", Lara completou sem rancor. "Sim." O som de passos apressados interrompeu o momento. Era Igor, ofegante pela subida, os olhos brilhando de excitação. "Vocês precisam descer." Daniel chegou e trouxe os resultados dos últimos exames. "É incrível." Os 3 desceram juntos para o hall principal, onde Daniel Borges, agora com mobilidade quase completa, conversava animadamente com um grupo de médicos. Ao ver Lara, abriu um sorriso radiante e ergueu uma pasta. "Remielinização completa", anunciou triunfante. "Os nervos estão regenerando as bainhas de mielina em um ritmo que ninguém jamais documentou." Lara pegou os exames. Estudando as imagens com olhos treinados, era verdade. O processo que ela teoricamente havia proposto anos atrás estava finalmente comprovado, sob o protocolo correto. O corpo podia regenerar conexões nervosas que a medicina tradicional considerava permanentemente danificadas. "Isso muda tudo", murmurou. Sentindo o peso da descoberta, não apenas para lesões traumáticas, mas potencialmente para doenças neurodegenerativas também, a cerimônia de inauguração começou pontualmente às 10 horas, no palco improvisado no jardim interno. Sérgio fez o discurso de abertura, falando sobre a importância de investir em ciência inovadora e apoiar pesquisadores visionários. "Este instituto leva o nome de 2 mulheres extraordinárias", disse ele, a voz amplificada pelos alto-falantes. "Gabriela, minha esposa, cuja compaixão e amor incondicional moldaram o homem que sou hoje, e Vera, uma mulher cuja força de espírito e determinação vivem através de sua filha, a extraordinária Deará." Lara Rocha. Ao ouvir seu nome, Lara subiu ao palco, olhando para a plateia. Viu rostos que representavam sua jornada. Daniel, sorrindo com lágrimas nos olhos. Dr. Martins, que arriscara sua carreira para apoiá-la. A governanta Clotilde, que guardara segredos por décadas. E Igor, seu meio-irmão, cuja perspicácia infantil havia desvendado verdades que adultos tentaram enterrar. "A medicina não é apenas ciência", começou ela. "É também esperança. Quando comecei minha pesquisa, muitos disseram que era impossível despertar vias neurais dormentes, que era loucura sugerir que o corpo poderia reaprender caminhos perdidos.
Fez uma pausa, olhando para Igor. Hoje sabemos que o impossível é apenas aquilo que ainda não tentamos com determinação suficiente. Após a cerimônia, enquanto os convidados circulavam pelo instituto, Lara encontrou um momento de privacidade com Igor no pequeno jardim terapêutico do 3º andar. O menino havia criado um espaço com mudas de plantas medicinais que ele mesmo cultivava como parte de sua terapia. "Tenho algo para te mostrar", anunciou ele, tirando do bolso um pequeno embrulho. "Fiz isso para você." Era um desenho emoldurado, uma árvore genealógica atualizada, além dos nomes já conhecidos: Sérgio, Gabriela, Vera, Igor e Lara. Havia uma pequena adição na base: um bebê, representado por um ponto de interrogação. Lara sentiu o coração acelerar. Como soube? Seus enjoos matinais, a forma como evita certos alimentos, o mesmo comportamento que li sobre a mamãe quando estava grávida de mim. Igor sorriu, orgulhoso de sua dedução. "Além disso, te vi saindo do consultório médico semana passada, fiz as contas." Lara abraçou o menino. Sentindo um nó na garganta, estava grávida de 3 meses. Uma notícia que planejava anunciar apenas após a inauguração. "Você será uma ótima mãe", sussurrou Igor. "Assim como é uma ótima irmã." Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr, a primeira turma de fisioterapeutas treinados no método Oliveira Rocha recebia seus certificados. Jovens pesquisadores de todo o país, escolhidos não apenas por seu brilhantismo acadêmico, mas pela compaixão e dedicação aos pacientes. Após a cerimônia, quando os últimos convidados já haviam partido, Antônio, o mordomo que agora trabalhava parcialmente no instituto, entregou a Lara uma caixa de madeira antiga. "Chegou esta tarde, doutora. Um escritório de advocacia enviou, com instruções para entrega pessoal." Intrigada, Lara abriu a caixa. Dentro, encontrou um diário encadernado em couro, visivelmente desgastado pelo tempo, na primeira página, em caligrafia elegante, o nome: Fernando Souza, 1950-1965. O coração de Lara quase parou. Fernando Souza, seu avô materno, o pai de Vera e Gabriela, com mãos trêmulas, folheou as páginas amareladas até chegar às últimas entradas. "Hoje, cometi o erro que me assombrará para sempre. Para proteger minha posição social e meu casamento, neguei minha própria filha. Mandei Vera para longe, para um colégio interno, afirmando aos conhecidos que era filha de um parente distante que falecera. Gabriela, minha filha legítima. Nunca soube da existência da meia-irmã. Que Deus me perdoe por separar 2 meninas que, nas poucas vezes que se encontraram na infância, desenvolveram uma amizade instantânea, como se o sangue que compartilham falasse mais alto que as mentiras que contei." Junto ao diário, uma fotografia amarelada mostrava 2 meninas abraçadas em frente a um orfanato. Vera e Gabriela, talvez com 8 ou 9 anos, sorrindo sem saber que eram irmãs. A noite já caía quando Sérgio e Igor a encontraram no jardim terapêutico, contemplando a fotografia. "Está tudo bem?" perguntou Sérgio, preocupado com sua expressão perdida. Lara ergueu os olhos, uma paz estranha dominando seu semblante. "Elas eram amigas", disse simplesmente, mostrando a fotografia. Antes de saberem que eram irmãs, antes de tudo, elas se encontraram e se amaram naturalmente. Os 3 permaneceram em silêncio, observando a imagem das 2 meninas que o destino separou, apenas para reunir seus descendentes décadas depois. No horizonte, 2 estrelas particularmente brilhantes pareciam piscar em sincronia. Igor as observava intensamente. "Às vezes", o menino sussurrou, contemplando o céu, "precisamos perder o chão sob nossos pés para descobrir que nunca estivemos realmente sozinhos." A brisa leve da noite embalava as plantas medicinais do jardim, carregando promessas de cura que se estendiam muito além das paredes do instituto. O círculo finalmente estava completo.